E aí, trabalhadores, beleza? Bem-vindo para mais um vídeo. Hoje a análise da ENBR3, quarto tri de 2020 e o ano de 2020. EDP Brasil. Bora lá. Antes, aquele aviso, esse conteúdo tem caráter 100% educativo e não envolve nenhuma recomendação de compra, venda ou manutenção do ativo, e o investidor deve levar em consideração seu perfil de risco e fazer uma análise mais aprofundada do ativo se desejar investir. Bora lá. Então, falando um pouco da EDP, Energias do Brasil, o ticker dele é ENBR3. Ela foi fundada em 2000, faz 21 anos, listagem na bolsa há 16 anos, desde 2005. Ela é do setor de energia, muito focada na parte de distribuição de energia. É uma holding que atua em geração de energia e distribuição de energia e comercialização. Então, ela é uma empresa de energias de Portugal, né, o nome dela, porém essa é a holding que está dentro do Brasil, fazendo essa parte de geração e distribuição e comercialização da energia. Ela tem 0,23% do Ibovespa, ela está no segmento de listagem do novo mercado, tem 100% de tag along e 43,3% de free float. Os sócios majoritários dela, com mais de 50%, são a EDP International Investments e a EDP IS, Investimentos e Serviços Sociedade. Então ela tem aqui 51% das ações da ENBR3. A avaliação dos funcionários dela na Glassdoor é de 3,9 de 5, é uma avaliação boa. Bora lá checar a análise do resultado do quarto tri, o ano de 2020. Então, trabalhadores, bora aqui para o resultado então da ENBR3 da EDP Brasil. Os resultados do quarto tri de 2020 e o ano de 2020. Então, os principais destaques aí do ano de 2020, né, da primeira metade, foi na geração e comercialização. Foi a repactuação com efeito de 388 milhões, a mitigação dos riscos hidrológicos e a marcação a mercado dos contratos da comercializadora. Na parte de transmissão, 60% do CAPEX total já foi realizado. A entrada em operações do lote 11 de Manaus, depois vou mostrar para vocês aqui para frente, né, eles fazendo novas aquisições na área de transmissão. O cronograma de antecipação foi mantido, então isso é bom, os investimentos dela tá com cronograma antecipado. E a aquisição do lote lá em Maranhão. Na geração distribuída, né, ele teve a aquisição aí da participação da Blue Sol. Depois eu vou entrar mais um detalhe e mostrar aqui para vocês o que que é. A contratação de novos projetos de energia solar. Ela teve reajuste das tarifas no lado de distribuição, no aumento da parcela da EDP em São Paulo de 21% e da EDP do Espírito Santo de 2,55%. Os investimentos 16% superior e a aquisição de ações da Celesc, totalizando 29,9% do capital total da companhia. Então a gente vê aqui que ela está adquirindo também outras empresas, expandindo, adquirindo novos lotes e também expandindo para novos projetos aí com outros setores de geração de energia. Então, alguns destaques aí da segunda metade do ano de 2020 foi a parte financeira, então, onde ela atingiu o EBITDA histórico de 3,4 bilhões, 16% acima no ano anterior. A dívida líquida por EBITDA ela foi ajustada para 2,4 vezes, então está uma dívida controlada, até uma dívida aí de 3 vezes mais ou menos. Ainda mais para o setor elétrico, a gente diz que está controlado, bem mais tranquilo. O controle de custos eficientes com redução de 3,6% recorrente no PMSO, a implementação da nova política de dividendos deles, né, com mínimo de R$ 1 por ação no ano. Então eles fizeram essa nova política. Tanto eu vou mostrar aqui para vocês também que eles vão ter pagamento de dividendos aí no mês de abril, mais ou menos, com a diferença em relação à posição do ano de 2020. A declaração de pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio na casa de 599 milhões. E a recompra de ações está em curso aí com a aquisição de 12,3 milhões de ações. Ela está fazendo a recompra de ações, eu vou mostrar aqui para vocês também o prazo que ela tem aí para fazer essa recompra. Do lado de ESG e inovação, né? As empresas do setor elétrico, como eu já fiz aqui, se você não viu, clica aqui em cima e vê as análises da Engie Brasil, que também tem a parte de ESG forte, né? Então ela vem pelo 15º ano consecutivo presente no ISE do B3, pela primeira vez presente na ICO2 da B3 também, adesão no Business Ambition da ONU. Esse daqui é um ponto bem interessante. Ela tem instalação do primeiro eletroposto de carregamento ultra rápido público do Brasil, com 30 instalados. Para quem não sabe isso, é aqueles pontos onde os carros elétricos vão fazer a recarga rápida. Se não me engano aí, ela consegue recarregar em apenas alguns minutos já a carga para 100 quilômetros de autonomia. Então é bem interessante, a gente vê que está subindo aí o número de carros elétricos, principalmente aqui na região de São Paulo. Mas isso é o novo futuro, né? A gente vê nos Estados Unidos aí que já tem vários pontos e quem sabe no Brasil a gente já consegue
fazer essa crescente e a EDP saiu na frente aí com esses eletropostos. Achei bem interessante esse gráfico que de 2014 ali até mais ou menos 2018, ela fez bastante investimento na parte de geração. A parte de transmissão entrou forte aí do ano de 2017 até o ano de 2020. A gente olha a energia solar e eficiência energética, ela começou agora investindo em 2018 até 2020. E a distribuição, né, que a maior parte dela ela vem aí ao longo dos anos investindo nela. Então ela tem investimentos aí na casa maior de 10 bilhões de reais, cumprindo rigorosos critérios de alocação de capital, que estão aqui do lado. Então, negócios futuros na casa de 0,3 bilhões, que é muito essa parte de energia solar, mobilidade elétrica com a estação dos 30 postos aí de carregamento ultra rápidos, tecnologias exponenciais de smart grids. E aí vem o lado de negócios em crescimento com 3,3 bilhões, que é muito na parte de transmissão, com 6 novos lotes, 2 sendo em operação, a comercialização, terceira maior energia comercializada, e no ponto de distribuição da Celesc, né, onde ela adquiriu 29,9% da Celesc. E os negócios mais maduros que ela coloca, 6,6 bilhões de reais, na parte hídrica, com 3 usinas hidrelétricas entregues antecipadamente, na parte térmica, um turnaround é operacional e financeiro, e na distribuição, a BRR líquido de 36% do CAPEX em cima desse ponto de distribuição. Então ela traz aqui o histórico de resultados sólidos que ela tem, né? Olhando para a parte de EBITDA, ela vem com um crescimento de 77% de 2014 até 2020, trazendo aqui um crescimento anual aí na faixa de 10%. Então ela mostra aqui que ela teve um crescimento de duplo dígito, não só no EBITDA, mas no lucro líquido também, que de 2014 até agora 2020 foram 103%, com uma taxa média anual aí de 13% ao ano. Falando aqui da política de dividendos, foi aquele ponto que eu trouxe para vocês. Então ela vem aqui pagando dividendos aí na faixa de 0,41 a 0,60 mais ou menos. Em 2018 pagou 0,79 e no ano passado ela implementou essa política onde ela vai complementar e chegar a R$ 1 por ano. Para quem tinha posição em 2020, vai receber o restante desse R$ 1 dela paga em 2020 agora. Então ela traz aqui com o dividend yield ficou na casa de 5,1 no ano de 2020, é um dividend yield bem expressivo, considerando que a gente tem a Selic aí na faixa dos 2% ao ano, ela está mais que o dobro da Selic. Então ela trouxe aqui o ponto de recompra de ações que eu falei anteriormente para vocês, está em curso, 235 milhões até o momento já foram comprados, e ela trouxe um reajuste aqui da dívida líquida por EBITDA, ajustados pós-dividendos fica na casa de 2,6 vezes, de vez de 2,4. Então, está bem controlada a dívida aí em cima disso. O pagamento de juros sobre capital próprio mais dividendos chega na casa de R$ 1, então o compromisso da administração mínimo de R$ 1 com payout superior a 50% do lucro líquido ajustado. E essa nova política de dividendos estabelece o seguinte parâmetro de alavancagem. Dívida líquida por EBITDA ajustado, target de 2,5 a 3, mínimo de 2. Então ela chegou aqui nessa casa de 2,6, está dentro do target previsto deles. A recuperação dos resultados em 2020, então, o EBITDA dela saiu de 2 milhões. O EBITDA dela saiu de 2,9 bilhões para 3,3 bilhões, um crescimento de 16%. Olhando o EBITDA ajustado, a gente olha aqui que ela saiu de 2,2 bilhões para 2,5 bilhões, um crescimento de 12%, também um crescimento bem expressivo na casa dos 2 dígitos aí. Falando um pouco então da distribuição, que é a maior parte dela, né, os impactos relevantes da pandemia foi uma queda aqui no volume de energia dela distribuída, onde boa parte foi puxada pelo Espírito Santo e uma parte também por São Paulo. Porém, em residenciais ela aumentou, né? Com a pandemia, o pessoal começou a ficar mais em casa. Óbvio que ia aumentar essa parte de volume de energia distribuída. Porém, em indústrias, comercial, rural e outros, todos eles tiveram quedas, né? Mas ela já coloca aqui com a retomada gradativa do consumo a partir do terceiro trimestre, onde começou a voltar algumas atividades que estavam paralisadas no início da pandemia. Em cima das perdas, ela mostra que a empresa aumentou de 8,1 para 8,6 na IDP de São Paulo e de 12,5 para 13,4 na IDP do Espírito Santo. E quando a gente olha aqui, ela trouxe 163,5 milhões de receitas de multas e juros contabilizados em 2020. Então a cobrança aí das multas e dos juros e foram contabilizados em 2020. Isso ajudou também a trazer o resultado aí para cima. Por reforço de investimentos, o CAPEX dela subiu então da casa de 305 milhões lá em 2014 para 752 milhões em 2020. Olhando aqui então um pouco da parte de transmissão, né, ele traz aqui o cronograma antecipado que eu já falei para vocês anteriormente, que foi mantido.
Então ele teve um investimento acumulado de 3,3 bilhões, né, na área de transmissão, 80% de CAPEX executado, 3,3 bilhões de investimento até o momento, 6 projetos totalizando aproximadamente 1.500 quilômetros, com 4,1 bilhão de CAPEX total. Tem o RAP na casa de 599 milhões de receita total e o VPL maior de 1 bilhão. Então ele trouxe aqui também a aquisição, né, no mercado secundário do lote 18, que foi no estado do Maranhão, e aqui ele traz algumas evoluções das obras, né? Então ele tem vários projetos aqui, tem 4 lotes, sendo que dos 4 lotes, um está no avanço aqui com 94%, outro com 88%, outro com 73%, então estão bem avançados, e só um aqui com 35%. E já tem lotes em operação, então ele tem 2 lotes em operação, tanto no Maranhão quanto no Espírito Santo. Interessante da gente ver aqui a distribuição dele, né? Ele tem aqui em várias regiões, desde o norte do país até ali no centro e no sul do país. Então, falando aqui da parte de geração distribuída, teve um crescimento exponencial. Ele já tem a capacidade de 34,5 e ele já tem projetos em execução de 30,8. Então, praticamente ela vai dobrar a capacidade dela quando finalizar esses projetos. É interessante ver que ele está nas regiões do Nordeste, Sudeste e no Sul. Está bem diversificado nessa parte de geração distribuída. Falando um pouco da alavancagem deles, otimização da estrutura de capital, e ela traz a evolução dos indicadores aqui, que é bem interessante, né? A gente vê que ela aumentou o prazo médio de anos para pagar a sua dívida, saiu de 4,1 para 4,5, e ela diminuiu o custo médio pós-taxa de 6,5 para a casa de 5,2. Isso muito devido, né, às taxas hoje atuais estarem aí na Selic na casa de 2%. E em fevereiro agora ela teve uma captação de 1,5 bilhões com o custo médio de CDI mais 1,30%. Então ela aproveitou aí essas taxas baixas para aumentar o caixa, porém com as taxas baixas. E quando a gente olha aqui o cronograma de vencimento da dívida, é bem interessante, né? A disponibilidade que ela tem hoje de caixa é 2,8 bilhões, mais ou menos 2,9. E em 2021 ela tem uma dívida de 3,3. Então o caixa dela seria suficiente só para cobrir parte da dívida de 2021. Porém, lembrando, né, ela está gerando aí caixa esse ano de 2021, então ela vai conseguir pagar essa dívida com tranquilidade. E os indexadores aqui da dívida dela, só por curiosidade, ficou em 43% de inflação, 45% do CDI. Olhando aqui a dívida líquida dela, com a dívida de 2019 de 5,5 bilhões, e aí ela fechou o ano aqui com 6,1 bilhões de reais de dívida. E a gente consegue observar aqui que boa parte da dívida dela vai em CAPEX e outra parte em impostos e itens não caixa. Então, trabalhadores, para finalizar aqui com os dados do site do Fundamentei, ela vem com patrimônio líquido em aumento em relação a 2019. A receita líquida dela andou em linha aqui com a mesma receita líquida de 2019, com uma leve queda de 15,2 bilhões para aproximadamente 15 bilhões. O EBITDA dela subiu em torno de 600 milhões de reais, aqui 500 milhões de reais. Ela vem com lucro líquido aumentando em torno de 300 milhões de reais. A sua margem líquida aumentou 1% e o ROI também aumentou 1%. A gente vê que ela andou em linha com o caixa, está praticamente igual ao ano de 2019. E ela aumentou um pouco a dívida dela em torno de 500 mil reais. Quando a gente olha a dívida líquida sobre a EBITDA, no ano de 2019 ela estava em 1,9, já era uma dívida até que controlada. Ela reduziu ainda para 1,7, então um resultado bem bom em relação ao controle das dívidas dela. E quando a gente olha em payout, ela vinha pagando bastante dividendo ali em 2016, 2017, ela fez uma redução 2018, 2019, muito focado pelos novos investimentos dela, e no ano de 2020 ela fechou na casa de 25%. Eu, olhando como acionista, acredito que isso seja positivo, né? Olhando por todos os investimentos que ela está fazendo, pois é uma previsibilidade de crescimento no futuro, e quando a gente traz aqui as empresas de energia elétrica, ela tem uma previsibilidade maior em cima das suas receitas. E no momento que eu gravo esse vídeo, a cotação dela fechou em R$ 18,63. Então, com esse resultado, na minha opinião, que foi positivo, olhando para uma empresa de longo prazo, acredito que seja uma empresa boa aí. E no meu ponto de vista, uma das 3 melhores do setor elétrico dentro da bolsa. Então, trabalhadores, se vocês são cotistas da NBR3 ou não são cotistas, deixa aqui embaixo descrito no comentário para mim e também comenta o que você achou do resultado dela. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço que deixe seu like, que ative o sininho para receber todos os conteúdos novos que eu trago no canal e se inscreva no canal. Valeu, trabalhadores. Obrigado.